Então, gente, bem-vindos à nossa segunda parte, né? A segunda parte da aula ali, pra gente estar preparando mesmo e entendendo um pouquinho sobre o Photoshop. Então, a gente já instalou o Photoshop, a gente já instalou o Topaz, a gente já instalou o PSD Codec. Então, agora o que nos resta é aprender, né? Abrir o programa e realmente entender onde fica tal coisa, como que eu posso estar deixando ele para atender as minhas preferências. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o Photoshop. Então tá, abrimos o Photoshop. Bem-vindos ao Photoshop, né? Welcome to Photoshop. Aqui a gente tem os arquivos, né? As imagens recentes, os arquivos recentes que a gente abre no Photoshop. Eu posso clicar em New File, que daí vai abrir essa opção de novo documento. Então, eu vou vir aqui em Saved. Aqui em Saved são os tamanhos que a gente salva personalizados, né? A parte aqui direita é a parte onde a gente vai conseguir estar mexendo nas definições mesmo do projeto. Então, o widget, ou aqui no caso, se você instalou seu Photoshop em português, vai ser largura. E a gente sempre vai estar trabalhando com pixels, porque é a unidade padrão, né, que a gente tem para arquivos da web. Caso esteja em inches, ou centímetros, ou milímetros, você modifica, vem aqui, clica em pixels. Aqui a parte de largura, a largura para uma capa de Wattpad é 512 pixels, e para altura é 800. Então, quando eu clicar aqui no lado, né, com o mouse, ele já vai mudar a orientação para ficar aqui pé, né, na vertical. Na horizontal, ele vai inverter esses pixels aqui no caso. Esse artboards aqui, você vai ter várias pranchetas e daí você consegue fazer vários trabalhos em uma janela só. Então você não precisa abrir várias janelas. Para quem tem essas telas maiores, vale a pena. Para quem, como eu, tem um mísero notebookzinho, eu recomendo não utilizar artboard. Então, a resolução para artes da internet, no geral, é 72 pixels por inches. Caso esteja mais, mantenha aqui em 72. O Color Mode é o tipo de cor, né, que a gente tem. Então, a gente tem aqui no caso, sempre vocês vão usar esse RGB Color. Normalmente a gente usa o RGB Color em 8-bit mesmo. O fundo aqui, no caso, você pode colocar ele como fundo branco. Então, toda vez que você criar um canvas, criar um projeto novo, ele vai ter esse fundo branco. Ou pode ser um fundo preto, ou então o fundo background color, que você pode estar escolhendo a cor aqui do background. Ou você deixa ele transparente. Aqui em Color Profile, você coloca Don't Color Manage. Então, o que acontece? Quando você abrir algum projeto ou abrir algum outro trabalho ou algum outro arquivo que tem um perfil de cor diferente, você não precisa modificar o perfil de cor, isso você deixa eles na cor original. E aqui é Pixel Aspect Ratio, também Square Pixels, que é a questão de dimensão, né? Então, clica em Criar. E esse daqui é o Photoshop. Então, assim é como ele vem no seco mesmo. Então, não tem nenhuma modificação, não tem nada instalado além do que já vem com ele. Vou explicar algumas coisas em questão de posicionamento e como ele está organizado. Aqui à esquerda, a gente tem o nosso painel de ferramentas. E aqui a gente tem, então, todas as ferramentas. A gente tem a ferramenta de mover. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui a ferramenta de Artboard. Você tem essas duas ferramentas agrupadas aqui. Mesma coisa aqui, a gente tem a ferramenta de seleção. Quando eu clico com o botão direito, eu tenho outras formas de selecionar. Embaixo dele, a gente tem essa ferramenta de seleção de elementos. Ou seja, se eu tiver uma imagem e eu clicar aqui nessa ferramenta e eu for selecionando o conteúdo das imagens, né? Então, você tem essa Selection Brush, que é realmente um brush. Então, você consegue estar aqui nesse menu de cima. Ele modifica conforme você muda, né, a ferramenta. Então, você consegue estar modificando aqui a ponta do pincel para atender às suas necessidades. Então, no caso, aqui o tamanho, a dureza. Essa dureza é tipo se ele é um pincel seco, que eu digo. Então, é um pincel que quando você faz um traço, ele fica assim.
ou uma dureza baixa, e quando você faz um traço, então ele fica um pouco mais suave, tem essas bordas suavizadas, né? E daí tem a opção de adicionar, né, para a seleção e subtrair, né, retirar, então apagar conteúdos da seleção. E a ferramenta de laço é basicamente uma ferramenta de seleção também, só que em vez de um pincel você tem um laço. Então você vai clicando aqui com o botão esquerdo, bem normalzinho, você seleciona aqui e você tem esse laço. Para você aumentar, então ao adicionar a seleção, você vai clicar no teclado o botão Shift. E daí você seleciona, tá vendo que ele mudou e ele agora tem um mais? Então isso quer dizer que eu estou selecionando coisas a mais. E para você, tipo, tirar coisas da seleção, você clica com o botão Alt e daí ele muda aqui. Então vira um laço com um menos para você selecionar coisas a menos. A de baixo também, só que a de baixo é legal. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Então eu tenho aqui a imagem. E digamos que eu quero selecionar um objeto, né? Então, com Objection Selection Tool, eu posso vir aqui e eu clico em cima. E daí ele vai selecionar esse objeto, né? Que fica vermelhinho assim. E com o botão direito, a gente clica, daí expande as opções. A gente tem esse Quick Selection Tool, que daí você mesmo vai selecionando o que você quer, mesmo esquema do outro. Então, no Shift você adiciona a seleção e no Alt você retira a seleção. Ou você pode vir aqui e daí você clica no menos para retirar e no mais para adicionar. A próxima ferramenta é a de cortar. Então, a gente tem aqui cortar normal. Aqui em cima, nesse menu, a gente tem algumas proporções. Então, você pode colocar aqui a proporção original. Ou então, você coloca aqui em quadrado. Enfim, tem várias proporções aqui. Depois que você seleciona e clica aqui para cortar, você vem aqui e dá um Enter. E daí ele corta. Mas ele corta a imagem no sentido de canvas. Então, não, você cortou o projeto. Então, aqui não tem mais 512 pixels por 800 pixels. Ele tem menos. No caso, não é isso que eu quero, então dou um Ctrl Z aqui. Essa ferramenta aqui é a ferramenta de frame. Então eu quero criar um placeholder, que a gente fala, tipo, uma imagem só para preencher o lugar. Então eu posso usar essa ferramenta de frame para fazer isso. Daí tem frame em quadrado ou em círculo. Essa ferramenta aqui é conta-gotas, normal. Então para você conseguir pegar as cores. A de Band-Aid é uma ferramenta bem legal para quando você quer meio que ajeitar algumas imperfeições. Então, por exemplo, você clica aqui, que você tem daí novamente as questões de tamanho, modo normal. E daí aqui você tem o tipo de conteúdo que vai ser substituído. No caso, eu sempre deixo em Content Aware, porque daí ele vê o geral e acaba criando traços novos. Então, no caso, se eu quiser, por exemplo, corrigir isso aqui para tirar, quando eu clico, ele dá essa imagem aqui. Então, isso é muito bom caso você queira corrigir algum fio de cabelo, corrigir alguma coisa nesse sentido, que daí você consegue fazer isso com essa ferramenta aqui. Quando você clica com o botão direito, ela tem outras ferramentas também, tudo nesse mesmo sentido. Eu gosto mais dessa ferramenta de Spot Healing, então eu nem mexo. Embaixo a gente tem os brushes. Quando você clica com o botão direito, você tem essas opções que é o brush mesmo. Pencil, que é o lápis. Color Replacement Tool. E daí Mixer Brush, então é pra quem faz arte mesmo e quer tá misturando ali as cores do canvas. Então você tem esse Mixer Brush Tool também. Então, aqui no Brush, Brush Tool normal. Venho aqui em cima nesse parâmetro. E eu vou clicar aqui nessa flechinha, que é onde a gente modifica, então, o tamanho das coisas e tal. Então, aqui é onde a gente vai estar instalando alguns brushes. Essa daqui é a carinha do nosso coisa do brush. Eu posso aumentar aqui o tamanho dele. Eu gosto de deixar um tamanho um pouquinho maior. E vocês já vão ver o porquê. No caso, a gente tem alguns brushes padrões, então um brush de efeito especial, de mídia,
de mídia seca e brushes gerais, né? Aqui você modifica, deixa eu só minimizar, então a gente tem essas pastinhas, aqui modifica o tamanho, aqui aquela dureza, que é aquele negócio que eu falei pra vocês do contorno, e aqui nessa engrenagem, quando você clica, você consegue modificar algumas opções. Então, no caso, pra mim, por exemplo, vamos ver aqui o Wet Media, né? Eu gosto de deixar sem o nome do brush e com o brush tip, que é a ponta do pincel. Por quê? Quando você vai falar em pincéis, por exemplo, para manipulação, para você desenhar cabelo, para você desenhar, enfim, fazer ali alguns detalhes, é muito interessante você ter aqui a ponta do pincel para você ver se é o que você quer ou não. E eu acabo deixando também esse stroke, que é como se fosse a passada do pincel, né? Pra eu ver como mais ou menos ficaria quando eu vou passar realmente no canvas. Então isso acaba ajudando, né? Show Additional Preset Info, no caso, em questão que a gente fala de ferramenta. Então aqui são brushes, são pincéis que estão sendo utilizados, então, a própria ferramenta de brush. Aqui a gente está utilizando a ferramenta de smudge, que é a ferramenta de borrar. Então, se eu vir aqui, ele vai borrar o que eu tiver, enfim, o meu canvas, a minha imagem. Tanto é que ele vem aqui para essa ferramenta de borrar. Então, eu deixo aqui também para eu saber qual ferramenta que eu estou usando para o quê. Eu não gosto de deixar esse search bar, porque eu não lembro o nome dos brushes, então pra mim é inútil. Eu também não gosto de deixar esse show recent brushes, porque quando você tá editando, você muda muito o tamanho. E daí isso enche, então meio que tanto faz, sabe? Você acaba tendo que procurar tudo de novo novamente. Então, depois de modificar isso, eu deixo essas modificações. A gente vai fazer a importação do brush. Esse caminho que eu vou mostrar pra vocês de como importar, ele serve pra tudo. Tudo que for brush, brushes que vocês tiverem baixado ou que vocês tiverem achado e tal. Se o Photoshop, né, conseguir ler esse arquivo, que tem um tipo de arquivo específico, você fazendo esse caminho, você consegue estar importando esses pincéis aqui pro Photoshop. Então, eu vou aqui em Import Brushes. Ele vai abrir aqui uma janela para eu poder pesquisar. Então, eu vou onde eu salvei. Eu tenho uma pastinha aqui com Resources. E aqui em Brush, eu tenho todos os brushes do ano passado, que é tipo todos os brushes que eu tenho já há um tempo. E daí eu salvei tudo numa pasta só. Então, cliquei, dei um Enter e daí apareceu aqui. Então, o que eu faço? O que eu gosto de fazer, né? Eu seleciono tudo isso aqui. Então, seleciono aqui o primeiro, clico com o Shift, clico aqui no último, e daí eu venho ir arrastando mesmo aqui pra cima. E daí depois com o resto eu seleciono tudo isso, venho aqui com o botão direito e deleto esses grupos. Por quê? Porque tem alguns brushes que são repetidos. Então eu tenho aqui alguns. Então eu já fiz meio que uma separação. E conforme vocês forem importando, ele vai aparecer por pastinhas. Eu recomendo vocês pegarem um dia pra, tipo, você clica tudo, seleciona tudo e clica em New Brush Group. E daí você coloca, tipo, tudo 2025. Você clica aqui na pasta, vem aqui nessa engrenagem e daí você clica em Export Selected Brushes. E daí você salva em algum lugar. Então, essa daqui é a modificação na instalação dos nossos brushes. Embaixo, então a gente vai seguir aqui na nossa barra de ferramentas. A gente tem a ferramenta de clone. Então, essa ferramenta de clone, para você usar, mesma questão de tamanho aqui em cima. Você vai clicar com o botão Alt e daí ele muda aqui o pincel. Porque esse daqui é o que a gente quer clonar. Então, no caso, eu quero que essa parte aqui de cima se transponha aqui embaixo. Então, tudo que eu fizer, ele literalmente vai clonar. Essa de History Brush também, mais ou menos nesse sentido. Só que o que ela vai fazer?
ela vai colocar a ferramenta o brush, né, que tava aqui embaixo. Então, o History Brush é tipo, o que veio antes de eu modificar essa imagem. Aqui a ferramenta de apagar, mesma coisa, então a gente consegue estar mudando aqui tamanho e tudo mais. Gradient mesma coisa também, então a gente consegue fazer gradientes com essa ferramenta. Aqui a gente consegue mexer em questão de direção, em questão de suavidade aqui do gradiente. Aqui em cima a gente tem alguns gradientes padrão que já vem com Photoshop. Se você tiver novos gradientes, você vai fazer a mesma coisa e clicar aqui em Import Gradientes e daí importar gradientes. Aqui essa ferramenta de Smudge é a ferramenta de borrar, uma ferramenta muito utilizada. Então, no caso aqui, eu posso vir na ferramenta, clico aqui em pincel geral para modificar. E daí, literalmente, você vai borrando, né? Aqui você consegue modificar a força disso. Para quem faz aquelas capas manipuladas que a gente mexe no rosto das pessoas, eu recomendo deixar a força abaixo de 10%. E daí você vai modificando. Essas ferramentas aqui de baixo, ferramenta de ajuste, é uma ferramenta que você, utilizando esse brush, você faz o ajuste somente onde você clica, ao contrário daqui de baixo, que é onde você consegue clicar, e daí você faz o ajuste no canvas inteiro. Então, essa ferramenta é para spots, né, para lugares específicos, e essa ferramenta aqui é para geral. Essa ferramenta aqui de baixo é a questão de Dodge. Dodge a gente fala que é tipo clarear, assim. Então você clareia algumas partes da imagem. Quando você clica com o botão direito, você tem a ferramenta de Burn, que é quando você quer escurecer algumas partes da imagem. E a ferramenta de esponja, que é quando você quer meio que apagar, né? Então, em cima, novamente, mesmo esquema, questão de brushes, todos os pincéis que a gente colocou aqui no brush, eles vão aparecer pra tudo. E daí aqui é legal vocês saberem o que? A gente consegue modificar certas partes da imagem, ou seja, eu posso modificar as sombras, eu posso modificar os highlights, que são os claros, e eu posso modificar os tons medianos. Então, dependendo do que você quer, quando a gente vai falar em questão de imagem, de rosto, a gente tem certas partes do nosso rosto que são sombreadas. Normalmente, essas partes aqui do rosto e aqui do nariz, aqui com a questão do côncavo, dos olhos e tal. Então, essas partes, normalmente, a gente utiliza esses shadows. E aqui, em questão de exposição, é para você meio que tirar ou aumentar ou diminuir a força dessa exposição. Essa ferramenta aqui de baixo é a ferramenta de caneta. Então, a ferramenta de caneta, primeira coisa que você tem que fazer, modificar aqui em cima, ao invés de path, que é caminho, ou seja, ao invés de você criar só, tipo, um risco, que nem é um risco, na verdade, é tipo só um caminho pra você ter mais ou menos, você vem aqui em shape e você cria o shape que você quer. Essa ferramenta de caneta normal, aqui a gente tem fill, que é a questão da cor, e aqui stroke, que é a borda. Então, você pode colocar com borda, ou aqui você tira a borda e daí você mexe. Caso você queira a borda, então no caso vamos deixar aqui uma borda uma borda branca, aqui eu consigo aumentar o tamanho da borda, e aqui tem tipo de bordas. Então, você tem alguns tipos. Essa primeira caneta aqui, Pen Tool, ela não faz nada, então, tipo, conforme você vai clicando, ela vai criando o shape. Ela não suaviza nada. Se você clicar com o botão direito, você tem essa Freeform, que é pra você mesmo desenhar o shape que você quiser. Essa caneta aqui de curvatura é muito boa, porque conforme você vai clicando, ela vai dando curvas. Então, aqui daí a gente tem a ferramenta de parágrafo. Então, aqui em cima a gente tem algumas opções para modificar a tipografia. Então, você clica aqui e daí escreve qualquer coisa, teste, e dá um enter aqui e
pronto, você tem aqui essa ferramenta de teste. Então, se você quiser modificar esse texto, você pode clicar no próprio coisa 2 vezes e escrever outra coisa. Ou você clica aqui 2 vezes em cima dessa caixinha e escreve outra coisa. E assim vai. Aqui nesse menu de cima, que eu vou explicar depois, você vai vir aqui em Window. E daí aqui em Window, tá, eu vou explicar agora já. Aqui em Window, a gente tem como você mexer no seu workspace. Então, a gente tem aqui os Essentials, que é tipo o padrão. Você tem como você colocar aqui o Workspace para Graphic Web. Então, ele já muda aqui as ferramentas e como ele está posicionado. Para Motion, novamente, muda aqui, caso você queira mexer com vídeo. Para fotografia ou para pinturas. Então, o Photoshop ele já vem com alguns workspaces pré-programados, né? Eu coloco no padrão e daí eu vou mexendo conforme as questões. O que eu gosto de deixar? Actions, então eu deixo as actions sempre aqui. Já deixo uma aumentada aqui. E eu não gosto de deixar essa ferramenta de plugins, porque não uso. E não gosto de deixar essa ferramenta de comentários, novamente, porque eu não uso. Então, aqui eu gosto de deixar History, que é todas as ações que eu fiz. Então, caso eu queira, tipo, voltar para alguma coisa, eu consigo voltar. E Actions. E deixa eu ver o que mais. Eu gosto de colocar essa ferramenta de propriedades para cá, porque caso eu queira ver questão, tipo, quantos pixels essa imagem tem? Quantos pixels o meu shape tem? Enfim, eu tenho aqui as ferramentas de propriedades. E eu gosto também de deixar os ajustes aqui. Esses ajustes é tipo as opções que a gente tem para mexer nas imagens. Esses programas de editar fotos no celular, a gente vai ter as mesmas opções. Então tem aqui brilho, contraste, curvas, níveis, balanço de cor, exposição, enfim, todas essas ferramentas você vai ter aqui também. Quando você clica aqui, ela cria a ferramenta e abre aqui nas propriedades a propriedade do que você está mudando. Voltando aqui para o Window. Então, eu gosto de deixar Actions, gosto de deixar os Adjustments. Eu gosto de deixar também Brush Settings, porque como eu tenho a mesa digitalizadora, às vezes eu preciso mexer na questão de Shape Dynamics. Ou seja, questão de pressão. Então, se eu pressionar mais, se eu pressionar menos, como que ele muda a forma do meu brush. Isso é legal para quem tem mesa digitalizadora, para quem não tem, não precisa pôr, porque você não vai conseguir utilizar. O que eu gosto também de deixar é Character, e essa daqui são as opções de texto que eu falei. Essa parte de texto eu gosto de deixar aqui em cima, porque é uma parte que eu uso bastante. Essa parte aqui de cor, eu gosto de mexer. Não, é aqui. É Color Wheel. E daí eu puxo aqui pra cima pra mexer. Então eu gosto de deixar nesse triangular. Então aqui eu tava falando dos textos, essa opção de characters, a gente já puxa o character, que é tipo, qual que é a fonte que eu tô usando, qual que é tipo o tipo, né, se é em itálico, se é em negrito, o tamanho, a distância que eu tenho entre uma linha e outra, a distância que eu tenho entre uma letra e outra, a questão de métricas também, a cor, e daí aqui eu falei das questões avançadas, né? Então eu posso forçar uma fonte a ficar em negrito, posso forçar uma fonte a ficar em itálico, então tudo isso eu consigo fazer aqui. Então eu posso forçar uma fonte a ficar já em all caps, né, que a gente fala. Então, no caso aqui, se eu clicar aqui, ela fica em caixa alta, ou não, ou então em caixa alta, só que menorzinho. Posso colocar subscrito, sobrescrito, posso colocar um underline ou então taxado. Fora isso, tem aqui outras opções, então algumas fontes elas têm algumas letras diferentes, então a gente consegue estar modificando aqui também. E também aqui questão de Sharp, isso daqui é bom porque algumas fontes, por exemplo, fontes pixeladas, não fica muito bom se você deixa essa opção Sharp, que é realmente tipo
como se fosse o acabamento da fonte. Para fontes pixeladas, é bom você deixar em none, que daí ela fica essa fonte, esses risquinhos aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para vocês verem. Então, no caso aqui, eles ficam esses risquinhos pixelados. Caso você veja que a sua fonte está com esse problema de risquinho pixelado, você seleciona aqui e coloca em Sharp, que daí ele suaviza. Essa ferramenta aqui de baixo é a ferramenta de seleção de caminho, né? Então, se você vir aqui com um pen e colocar em path, e daí você faz aqui um caminho, você vem com essa ferramenta e daí você pode modificar o caminho. E daí aqui a gente tem o Shapes. Então, o Shapes é outra ferramenta que a gente acaba usando também. Então, eu já tenho algumas ferramentas, alguns shapes que são próprios do Photoshop. Então, retângulo, elipse, triângulo, polígono, linha, já vem no Photoshop. O polígono, só dá um clique, ele vai abrir essa caixinha, daí você consegue mexer, tipo, em questão de tamanho e daí número de lados. Então, eu quero um triângulo, eu coloco 3 lados. Quero um quadrado, coloco 4 lados. Eu quero assim, vai. E daí aqui em cima, mesma questão ali da caneta que eu tinha comentado, né? Quando a gente deixa em shape. Ele puxa também, então, a cor, a borda, o tipo de borda e o tamanho da borda. Então, eu clico, daí ele cria aqui o shape. E para modificar, mesma questão, assim. Você vem aqui na seleção, né? Com essa ferramenta e daí modifica, aumenta o tamanho, diminui o tamanho e coisa e tal. E daí aqui de zoom também. Então, 100% é o 100% da imagem. Fit screen é para se encaixar aqui na tela, né? No tamanho de tela que você tem. E fill screen é para preencher a tela que você tem. É bom você deixar em 100%. Outra coisa importante para deixar configurado. Eu gosto de tirar esse auto select aqui. Por quê? Quando você mexe com muita camada, em designs a gente mexe com muita camada, tipo, eu já fiz designs com mais de 100 camadas em questão de layout. Se você clica em alguma coisa e ele tá com esse auto select, ele vai selecionar o negócio que você clicou. Isso é bom? Depende. Eu não gosto, por quê? Tem vezes que a gente tem muita coisa uma em cima da outra, uma camada em cima da outra. Então, se você vai com o select, você não seleciona o negócio que você quer. Então, eu já tiro esse auto select, eu deixo esse show transform controls, que é esses trequinhos aqui do lado pra tá modificando o tamanho. E daí eu seleciono mesmo aqui nessa parte de layers, que fica aqui embaixo. Esse path não precisa, channels também não precisa, eu deixo só as camadas e eu gosto de deixar ainda a camada com o maior espaço possível. Porque libraries, eu também deixo só auto show hidden panels, deixa eu tirar. Então, fecho. Patterns, swatches eu não uso, gradientes eu também não uso e patterns eu também não uso. Então, para instalar as actions, eu venho aqui novamente, clico aqui na action, clico aqui nesses risquinhos e vou em load actions. E daí eu vou lá onde eu tenho a minha action, no caso, então a minha action de sketch, eu carreguei ela. E essa action de sketch, ela usa um brush, que já tá aqui, porque eu já tinha salvado. Ela também usa um pattern. Então, eu vou vir aqui, vou import patterns. E daí eu já tenho aqui todos também salvos. Então, e eu já tenho aqui, né, os patterns que eu preciso. Então, já tá aqui o sketch pattern, que é o que ele acaba usando quando eu dou um enter. Mas eu não gosto de deixar isso aqui, então eu fecho. E eu trabalho assim. E quando vou usar GIF, você vem aqui em janela e timeline. E daí tem aqui, então, a linha do tempo. Outra janela legal de deixar é essa de styles. Hoje em dia quase ninguém usa mais styles, pelo menos esses styles que já vem com o Photoshop, né? Eu não tenho nenhum instalado, mas de vez em quando eu crio alguns. E daí eu salvo aqui se eu for usar de novo ou não. E daí aqui em cima, a gente tem então as opções da barra, né? Então aqui em cima a gente tem File, então tudo que é questão de arquivo eu tenho aqui. Então eu posso criar um novo documento, eu posso abrir um documento. E para salvar, eu vou em Exportar
e Save for Web, que daí eu tenho a opção de ver, né, de definir como que eu vou salvar. No caso, eu posso salvar como JPEG, daí eu coloco a resolução no máximo, como PNG 8 ou PNG 24. Eu gosto de salvar como PNG 24. E em GIF também. Daí aqui você também consegue modificar questões de saída de GIF, né? Nessa parte é o tamanho da sua imagem. Então isso é bom quando você vai mexer com GIF, principalmente se for para Spirit. As capas de Spirit não suportam, ele não carrega mais de 1 MB. Então se você vê que aqui que já passou de 1 MB, tipo, não tá mais com um casinho, volta no design e diminui alguns frames, deixa no máximo uns 10 frames para ele ficar menos pesado. Edição então, mesmo. O que você consegue usar aqui, fill, no caso, preencher com cor, stroke também é que tipo de brush, e daí assim vai. A gente tem várias opções aqui. Conforme a gente vai tendo as aulas, né, vocês vão aprendendo, ou então pega e vão mexendo. Não tem como você estragar o software, tá? Tipo, tudo que você faz, você consegue desfazer depois. Imagem, você mexe diretamente na imagem. Em layer, a gente também tem aqui algumas opções. Type também algumas opções. Seleção aqui é legal, essa opção de color range. Então, se você quiser selecionar alguma cor específica, você pode vir aqui e com conta-gotas e selecionar. Pra você talvez, tipo, excluir alguma coisa assim. Filter, daí a gente entra nos filtros do Photoshop. Então, a gente tem aqui alguns filtros que já vem padrão. Tem aqui filtro de blur, a Blur Gallery, que é tipo algumas opções que ele tem de filtros, tipo, de íris ou então de caminhos para dar algumas impressões de blur. A gente tem filtros de distorção também, tem filtros de noise, e daí aqui a gente tem o plugin, né, Topaz Labs dos filtros que eu já tinha mostrado. Aqui em View a gente basicamente não usa, eu mesmo não uso. O que é legal aqui, você pode colocar rulers, que são essas réguas. É legal porque você pode, tipo, se você clica aqui e puxa, você tem aqui então essas guias para estar te auxiliando então em questão de tamanho e posicionamento. Se você não quer mais, é só botar elas pro lado. Para plugins, não preciso mexer. Windows já mostrei. Help é questão de help. Acho que é isso. Então, no final das contas, ficou assim. Esse é o canvas literalmente que eu uso. É isso, gente. Então, vou fechar aqui. Não quero salvar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato.